Boa noite, pessoal, caros amigos, mais um encontro nosso, né? Vamos seguir as leis de Pessah e hoje vamos tratar de Leil HaSeder, a noite do Seder, né? Essa é a expressão que a gente dá para o dia 15 de Nissan, né? A noite de 15 de Nissan, que é a noite onde a gente faz perdi aqui. Onde a gente faz o Seder de Pessah, né? A gente faz a ordem, uma liturgia de Pessah. Podemos dizer que é a, a, a celebração do ano, né? A festa judaica de maior requinte litúrgico, né? E mais familiar que pode ser, né? Porque o Seder de Pessah, a gente tem uma liturgia a seguir, tem uma ordem a ser seguida, né? Com brachot, com bênçãos, com tefilá, com salmos, com recitação da história, né? Mas toda essa ordem se faz da forma mais descontraída que se pode imaginar, né? E quando a gente imagina um Seder de Pessah, idealmente vem na mente, né, uma mesa bem bonita, algo bem organizado, todo mundo sentado, bonito, tomado banho, arrumadinho, né, sem se mexer, e todo mundo cantando junto, Manistaná, né? E justamente aqui a gente vê Manistaná, o que se mudou, né? O que teve diferença nessa noite. É porque o que a gente pensou que seria organizado, na verdade, vira uma bagunça, né? Cada um grita para um lado, aí um menino corre para o outro, e o Maguide, né, que é a pessoa que está dirigindo o Seder, que geralmente é o pai de família que está dirigindo o Seder, fica aí meio perdido e desesperado porque não alcança juntar todo mundo, né? E no final das contas, que a Haggadah de Pessah não é tão grande assim, não é tão extensa, não estamos falando, né, do Humash, ela é pequena, curtinha, se pode ler rapidinho, mas ela sim pode tomar toda a noite. Porque até que você consiga organizar tudo, né, para que todo mundo escute, para que todo mundo leia, para que todo mundo participe, né? Então, tudo isso toma seu tempo. Sem contar os costumes. Em Pessah, há muitos costumes segundo muitas comunidades. Cada comunidade ela criou o costume dela mesma, né? Seja como servir a comida, seja como dar um passeio com a matzá nas coxas ao redor da mesa, né? Cada comunidade tem seu costume. Cada um adicionou a Pessah, né? Que dizem os sábios, todo aquele que agrega na contagem, na recitação da saída do Egito, é bem-aventurado, né? Né? Ele é abençoado, bem-aventurado. Então, vamos começar sobre Leila Seder, mas a gente vai partir primeiro da véspera de Pessah, né? E para a véspera de Pessah, a gente vai relembrar que o que fazer em Erev Pesach, e a gente vai lembrar do que é a mitzvah de Biur Hametz, anulação do Hametz. A gente falou que a anulação do Hametz a gente deve fazer em dois estágios, né? O primeiro estágio é mental, Mideoraita, segundo a Torá, não seria necessário nem queimar o Hametz, nem jogar fora, nem vender para o Goi, nem nada disso, né? Biur Hametz, como a gente falou na última aula, ele é suficiente, segundo a Torá, que a gente elimine o desejo do Hametz em nossa mente. Só que, ao contrário, que como nessa festa a gente sempre recita Manistaná, o que é que muda? Em geral, a mitzvah da Torá ela é mais simples. E os sábios complicam um pouco. Ou seja, o que é complicar? Eles criam um siag, uma cerca ao redor da mitzvah, para proteger, para que a pessoa não venha a transgredir a mitzvah. Então, eles agregam para que a mitzvah seja, ou seja, mais mandamentos, que é para impedir que a pessoa transgrida a mitzvah da Torá. Aqui é assim, mas um pouco diferente. Porque não é que a mitzvah de Biur Hametz ela seja fácil. Não.
a mitzvah de Biur Hametz na Torá, ela é mais difícil do que a mitzvah dos sábios. Porque pela Torá, a pessoa tem que fazer o quê? Anular o Hametz na sua mente, no seu coração, de forma definitiva. É de não pensar e não desejar Hametz em todos os 7 dias de Pesach. E isso é muito difícil. Né? Basta uma brincadeira de dizer, eita, e aquela cervejinha? Né? Então a pessoa aí já pode ser que não esteja mais cumprindo a mitzvah. Porque se ela falou isso realmente com o desejo da cerveja, né? Então ela aí não demonstra não o cumprimento da mitzvah. Há uma discussão se ela realmente descumpre a mitzvah ou não. Né? Mas aí demonstra um ato falho, digamos assim. Certo? Então, o que vem os sábios disseram, não é suficiente com isso, não é que não seja suficiente, claro que Mideoraita é suficiente, mas a pessoa tem que ter uma ação que revele, que demonstre, que enfatize de que ela realmente está anulando o Hametz. Então, decretaram os sábios a obrigatoriedade de anular o Hametz fisicamente, não apenas mentalmente. E anulamos o Hametz fisicamente, seja moer ou transformar em pó, né? Moer o hametz e jogar no mar, ou jogar na terra, né? Ou queimar o hametz, ou vender o hametz, ou doar o hametz. Em kitsu, em resumo, que o hametz não esteja em nossa propriedade, em nossa possessão. Então a gente viu que para isso, em Erev Pesach, na véspera de Pesach, no dia 14 de Nissan, durante o dia, que é à noite, a gente faz Betkat Hametz, mas durante o dia a gente faz a anulação. E a anulação, ela se dá, né, em horários determinados. Né? Há tempos para o Hametz durante o dia. E a gente viu isso e a gente colocou justamente os horários de Maceió. Né? A gente viu que, primeiro, até a 5ª hora do dia, né, segundo as horas halachicas, está permitido comer hametz. Então, até a 5ª hora, a pessoa pode comer hametz. Então, o hametz que ela juntou à noite se deve juntar todo o hametz da casa em um só lugar, e desse hametz, pela manhã seguinte, vai separar aquilo que foi vendido, né, e aquilo que vai ser consumido e aquilo que vai ser queimado. Certo? Então, até a 5ª hora está permitido comer hametz, fazer o seu café da manhã. Né? A partir da 5ª hora em diante, da 5ª hora até a 6ª hora, está proibido comer hametz depois da 5ª hora, está proibido comer hametz depois da 5ª hora, mas essa proibição é mi de Rabanan, é dos sábios, né? Porque a Torá, ela proíbe comer hametz a partir de minchá, ou seja, a partir da metade do dia, que é o período onde se faz o Korban Pesach, né, onde se sacrificava o cordeiro de Pesach, e o cordeiro de Pesach não pode ser sacrificado sobre Hametz, quando existe Hametz. A partir da 6ª hora, está proibido não somente comer o Hametz, mas também ter proveito do Hametz. Então, a gente tem até a 6ª hora para vender o Hametz. Significa que quem até tem um mercadinho até a 6ª hora, ou seja, até a metade do dia, ele pode ter o seu mercadinho aberto vendendo Hametz. Vende, ou até mesmo dar o Hametz, ou alimentar o seu animal, ter proveito do Hametz até a 6ª hora. Certo? A partir do fim da 6ª hora, né, entre a 6ª e a 7ª hora, aí entra a proibição completa de hametz, tanto de comer, seja mideoraita, miderabanan, não se pode comer definitivamente, não se pode comer hametz, e nem ter proveito de hametz, que a partir da 6ª hora, a proibição de comer e ter proveito de hametz é da Torá. Ok? Isso transformando em horas locais para a região da Keilah de Maceió, a gente tem que horário de Maceió, a partir da 5ª hora, estamos falando a partir das 10h06 do dia 8 de abril. 8 de abril ou 7 de abril? Nem lembro mais. Deixa eu ver aqui. 8, parece.
8 de abril. Então, a partir do 8 de abril pela manhã, até as 10 horas e 6 minutos, é o tempo de comer hametz. Até esse horário você pode comer hametz. Ou seja, horário de hotel, né? Café da manhã até as 10 da manhã. A partir das 11 horas e 11 minutos, está já proibido de ter proveito do hametz em definitivo. Ou seja, miderabanan, você já tem até as 11 horas e 11 minutos para queimar o hametz ou vender o hametz. Ok? Então, comer hametz até as 10 da manhã, até as 11 horas e 11 minutos, queimar o hametz. Na semana que vem, no dia 8 de abril. Ok? E a partir das 12 horas e 16 minutos, entra a proibição midoraita, proibição da Torá, de ter consumo e proveito do hametz, de qualquer que seja a forma. Ok? Então, temos as 10 e 6, 11 e 11 e 12 e 16. Não se preocupe que essa tela eu vou mandar para vocês em imagem, para que vocês tenham guardado e memorize aí, e tenha, né, os dados com vocês aí. Na véspera de Pesach, está proibido trabalhar. Né? O que é proibido trabalhar? Por que se proibiu trabalhar na véspera de Pesach? A gente sabe que a proibição de fazer trabalhos, ela recai somente no dia da festa, não na véspera. Né? Mas como Pesach, a gente diz Manishtaná, o que mudou nesse dia, também muda isso. Em Pesach, a proibição de trabalhar começa na véspera. Por quê? Porque as pessoas devem dedicar-se às atividades de Pesach. Porque Pesach é uma festa que demanda muita atenção e muito trabalho. Certo? Na época do templo, as pessoas tinham que trazer o animal ao templo para sacrificá-lo. Então, durante todo o dia, não se podia fazer trabalhos porque tinha que se dedicar a isso. As mulheres tinham que se dedicar a cozinhar para Pesach. Tem também o trabalho de cacherizar os itens para Pesach. Né? Como a dona Zenaide perguntou semana passada, se ela já poderia cacherizar e já ir guardando, ela é inteligente, ela é hachamá, ela é uma sábia, ela já está preparando o Pesach desde antes. Né? Mas sempre tem aqueles que não conseguem preparar desde antes, né? E vai preparar Pesach na véspera. Então, na véspera de Pesach não se trabalha, para que tenha tempo de dedicar-se para a festa, né? Que no tempo do Mikdash estava proibido a quem oferecesse o Korban fazer trabalhos. A proibição em si dos trabalhos é a partir do meio-dia, ou seja, até o meio-dia, sim, se pode trabalhar. Desde que não crie problemas, não interrompa a execução, a preparação do Pesach. Né? Se Pesach coincide com Shabat, né? Então a sexta-feira já é complicado, porque se ela coincide com Shabat, na sexta-feira pode-se fazer trabalhos também depois do meio-dia. Por quê? Porque aí já coincide com a sexta-feira, e há que preparar não somente para Pesach, mas também para Shabat. Né? Se tem uma refeição a mais para se preocupar. Então, na véspera de Pesach, já tome no calendário, aproveite que está tudo fechado, né? Ninguém trabalha, então já vai se dedicar melhor. Eu acho que vai ser um Pesach que cada um poderá se dedicar um pouco mais do que os outros anos, né? Porque tem essa oportunidade do vírus que está nos abençoando com um Pesach em casa. Olha, que bênção. Bom, vamos tratar alguns temas, antes de a gente entrar na Haggadah, né, no Seder em si de Pesach, vamos tratar alguns temas principais, alguns temas que são importantes tomar em conta para o Seder de Pesach. Entre eles está Matzah Mitzvah, ou seja, com que Matzah a gente cumpre a Mitzvah de Pesach. Né? Está proibido comer Matzah Mitzvah desde a manhã da véspera de Pesach.
né? A matzá que a gente usa para o Seder de Pesach, o que significa? Uma matzá, a matzá comum, ela não pode ser comida durante o dia da véspera de Pesach. Na noite anterior, sim pode. Quem quiser comer matzá agora, por exemplo, pode comer matzá. Até a noite de 14 de Nissan pode comer matzá, sem nenhum problema. Tem gente que diz, não, um mês antes não pode comer matzá, uma semana antes não pode comer matzá. A halakha em si é que a pessoa não pode comer matzá no dia da véspera. Por quê? Porque ela fica já cheia e não vai ter mais aquela gula, aquele desejo, né, de comer matzá à noite. Porque a gente espera um ano inteiro para comer matzá. Quando come uma, duas, três, aí já se abusa e não quer mais comer mais. Né? Então, a maioria das pessoas é assim. Eu, aqui em casa, por exemplo, a gente adora matzá, a gente come matzá, compra de caixa, cada caixa de 2,5 kg, né? E a gente come para o ano todo. Né? O quanto durar, não dura muito. Que a melhor coisa é matzá com abacate, né? Não o abacate normal, esse grandão daí, o pequenininho da pele fina, né? Esse aí com sal ou matzá com repolho, né? Repolho e maionese. Uau, é para comer até estourar o bucho. Bom, então a matzá em si, a essência da matzá, ela está proibida de ser comida na véspera de Pesach para que a gente possa ter vontade de comê-la na noite de Pesach, ok? Então, pode comer na noite anterior, pode comer matzá com a qual não se cumpre a mitzvah, que é o caso da matzá ashirá, né? Aqui já vem de matzá de todo tipo de qualidade. Tem matzá que já vem untada com chocolate, tem matzá que já vem untada com haroset cristalizado, tem matzá com frutas, tem matzá à base do suco de laranja, tem matzá à base do suco de uva, né? Então, essas matzot com as quais a gente não cumpre a mitzvah de matzá, porque elas são consideradas matzá ashirá, né? Elas têm sabor, então elas não têm o mesmo sabor. Então, você está comendo, tem um sabor diferente, é como se estivesse comendo um biscoito, né? Uma bolacha. Então, com essa matzá, sim se pode comer na véspera de Pesach, né? E é geralmente o que a gente faz com as crianças. Quando as crianças, a partir do meio-dia, elas têm fome e querem comer alguma coisa, a gente dá matzá shirá, né? São matzot que são biscoitos, na verdade, sem fermento, que são produzidos com sucos ou com sabores, ok? Mitzvah comer matzá. A gente sabe que no Seder de Pesach, quando havia o templo, o principal, o objetivo, o foco, né, do serviço era o Korban Pesach, né? Ele é o foco, ele é o principal de toda a liturgia de Pesach, né? É o Cordeiro Pascual. O cordeiro que a gente come com a matzá e com o maror, ele é o principal. Mas a Torá, ela definiu uma mitzvah específica, tanto para comer o cordeiro, comer o Korban Pesach, mas também trouxe uma mitzvah específica para comer matzá. Então, é mitzvah da Torá comer matzá quando? Na primeira noite de Pesach. Não é mitzvah comer matzá em todos os dias, certo? Embora que, como é que está escrito no Pasuk? Barishon be'aba'asar yom lachodesh, né? Barishon, no primeiro, né? No primeiro dia, no 14 de Nissan. O que ele quer dizer de 14 de Nissan? A gente já viu isso na primeira aula de Pesach, né? Aqui a intenção de 14 de Nissan é porque está se referindo à véspera de Nissan, né? A véspera de Pesach, né? Mas a intenção é no primeiro dia, por isso que está escrito Barishon, no primeiro dia, né? La Chodesh, Ba'erev, na noite, Tochlu Matzot ad Yom Echad Ve'estrim La Chodesh Ba'arev. Ou seja, vai comer na noite matzá até o dia 21. Ou seja, desde o dia 15 até o dia 21 a gente vai comer matzot. Porém, a mitzvah, ela é, em essência, ela é obrigatória quando? Barishon, no primeiro dia.
né? Na primeira noite, no primeiro dia de Pesach, na primeira noite de Pesach, aí a gente tem a obrigação de comer matzá. O demais, porque o texto traz matzá aqui até o dia 21, porque até o dia 21 não vai ter outro tipo de pão. O que ele quer dizer é que não se pode ter pão levado, né, pão fermentado, nenhuma coisa fermentada, durante esses 7 dias. É isso que ele quer dizer. É uma mitzvah diferente, que está me lembrando aqui, mas a mitzvah de comer matzá é no primeiro dia. Nisso vem a pergunta: qual é a matzá que a gente deve comer? Disseram os sábios que a gente deve se guardar a matzá, né? Existe a mitzvah de matzá shmurá, a matzá que ela é guardada específica para Pesach, que traz o passudo, o shmartem et matzot ki be'etzem yom hazeh hotzetet et tzivotechem eretz Mitzrayim ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוזקת עולם. Ou seja, shmartem et mitzvot, et matzot, ou seja, vamos guardar, guardem as matzot. Be'ushmartem et matzot, entenderam os sábios de forma diferente. O que é guardar as matzot? Né? Uma opinião diz que significa, essa é a opinião de Rambam, que é a matzá destinada a ser comida em Pesach. Então, o que é lishmor et matzá, guardar a matzá, é ter o cuidado para que essa matzá não venha a ser fermentada. É ter o cuidado que ao misturar não tenha problema de deixar em repouso muito tempo, para que não se fermente a água, né? Ou se fermenta a massa. Não se pode usar água quente para fazer matzot, né? Traz o Shulchan Aruch, também traz Rambam, há que usar o quê? Mei Shelanu, águas nossas águas. O que é água? Nossas águas é a água que ela foi tirada do poço, né? Durante a madrugada ou a noite e guardada em casa, ou seja, é água fria, né? Não quer dizer que a pessoa tem que ir de madrugada tirar água do poço, não, basta usar água fria. Não se pode fazer matzot também em lugares quentes, não pode fazer do lado de fora da casa ao sol, porque o calor vai acelerar o processo de fermentação. E aquela lei de 18 minutos que a gente falou, que é o tempo que a massa em repouso, é o máximo de tempo que a massa pode ficar em repouso, ele pode mudar de acordo com o clima. Se for quente, se estiver usando água quente, isso vai fazer mudanças, né? Então, matzá shmurá seria, segundo a opinião, a matzá que se teve o cuidado de guardá-la para Pesach, né? Por ser de Pesach. Também essa matzá ela tem que ser feita com o objetivo de cumprimento da mitzvah achinat matzá. Então, é uma matzá que ela foi feita com o pensamento, com essa matzá, eu vou cumprir a mitzvah de comer matzá. Geralmente, as famílias que fazem, produzem por elas mesmas a matzá na véspera de Pesach. Esse era o costume. Hoje é muito difícil encontrar, ou seja, é muito comum encontrar isso. As pessoas compram as matzot. Mas ainda assim existe aqueles que vão fazer na semana antes de Pesach, vão produzir matzot que vão usar na noite de Pesach. Né? Aqui a gente faz isso. Esse ano eu não sei como é que vai ser, não creio que vai ter essa possibilidade, né? Eu ainda tenho meu interesse em comprar meu forno de pizza elétrico, pequenininho, só para fazer matzot. Ainda vou conseguir fazer isso. Né? Esse ano eu quis comprar, mas veio o corona, aí não entregam mais. Né? E só aparece a propaganda quando a pessoa não pode. Uma outra opinião, ela diz que o que é matzah shmurá é que a farinha ela deve ser guardada de qualquer contato com água e umidade e reservada para a mitzvah. Não é somente que a matzá, quando estiver ali pronta, ou na produção da matzá, senão a farinha em si tem que ser guardada. Embora que o Shulchan Aruch diz que se a pessoa não tiver farinha guardada e compra a farinha no shuk, no mercado, essa farinha também está válida para a matzá. Por que ele diz isso? Qual seria o problema com isso? Ora, se a farinha está vendendo no mercado, porque ele está levando em consideração
que antigamente as farinhas não se vendiam em bolsas separadas, senão se vendiam em sacas, né? Em sacos grandes. E às vezes esses sacos estavam abertos e a pessoa comprava aí a quantidade em granel, né? Não em quantidade grande, senão em unidades pequenas. E essa farinha aberta, ela tinha contato com a umidade, tinha contato com água, com outras farinhas que se misturavam, né? Então essa farinha poderia ter algo de hametz. E o Shulchan Aruch diz, mesmo essa farinha tendo algo de hametz, né, que não teve o cuidado na farinha como devido, ela ainda assim é válida para a mitzvah. Você pode tomar essa farinha e fazer dela matzot. Por quê? Porque a maior parte da farinha não vai não vai ter hametz. A pessoa pode vai peneirar a farinha em todas as partes que tiverem contato com água, que viram um corpo mais sólido e maior, não passa pela peneira, né? Então isso pode ser jogado fora e fica com a farinha limpa. Uma outra opinião diz não, que não é apenas a farinha que tem que ser guardada para a mitzvah de Pesach, senão que o trigo também tem que ser guardado. Na hora da colheita do trigo, se faz a colheita pensando, eu faço essa colheita lechem mitzvat Pesach. Então, a pessoa vai fazer a colheita do trigo já pensando na mitzvah de Pesach. E isso acontece nos nossos dias. O trigo produzido em Israel, ele é praticamente todo, mas é todo de 90%, mais 90% do trigo é destinado para Pesach. Então, o trigo produzido em Israel é todo destinado para Pesach. Então, a matzá que a gente come, ela em essência já é matzá shmurá, segundo a opinião mais restrita, que reserva o trigo para essa mitzvah. E esse trigo ele deve ter o cuidado de não ter contato com água, mesmo sendo grão. Ok? A gente falou na semana passada. E essa é a opinião do Shulchan Aruch. Ele diz o seguinte: Achitins seorim baem matzah mitzvah tov לשמרם שלא יפלו להם מים. Está tão pequeno isso aqui. Mishat kitzara, ou seja, que é bom guardar tanto os grãos, guardar os grãos para que não tenham contato com água desde que eles tenham passado no tempo da sua colheita, desde a colheita que não tenham contato com água. E ao menos, ao menos, se não conseguiu guardar no tempo da colheita, que guarde ao menos no tempo do moer, né? Quando está no moinho, fazendo a farinha, que nesse momento não tem contato com água, né? O bichata da hak, e se é no momento de necessidade, ou seja, que não consegue esse tipo de trigo ou esse tipo de grão, mutar lakachat kemach meashuk. Está permitido tomar farinha do mercado. Que não tem esse tipo de preocupação, não cuidaram nem do grão, nem cuidaram da farinha. Okay? Então, em essência, o Shulchan Aruch, ele orienta que se deve guardar o grão até mesmo no período da sua colheita. E o que é matzah mitzvah? A gente viu que matzah ela tem que ser feita, ou seja, a gente viu que hametz ele só é existente a partir dos 5 grãos que formam, com os quais a gente faz pães. A matzah também, igual o hametz, ela só pode ser produzida a partir de um dos 5 grãos, seja trigo, cevada, espelta, aveia e centeio. Né? Porque esses são os grãos que fermentam e pelos quais a gente faz a brachá motzilech minares. Muito embora se possa fazer pão de arroz, se possa fazer pão não sei, de burbo, tem uma coisa pequenininha, como é que se chama isso, rapaz, que eu esqueci? Minha sogra faz uma salada com isso, eu esqueci, ó. É da Latinoamérica. Dos Andes aí. Bom, é umas coisinhas bem pequenininhas assim, branquinha. Parece até trigo. Bom, então, tudo que for de outro tipo de grãos ou ervas,
eles não têm problema. Mesmo que eles fermentem por si mesmos, eles não têm problema nem de hametz, porém também não servem para cumprir a mitzvah de matzah. Por exemplo, se a gente faz um biscoito de arroz, né? Eu não sei se aí tem muito essas biscoitinho de arroz que o pessoal usa muito para dieta, né? Ele não tem levadura, ele não fermenta. Embora ele cresça, porque o arroz ele cresce na alta temperatura como a pipoca, né? Mas ele não tem trigo, né? Mas isso não serve como matzah. Ele serve a kasher de Pesach, você pode comer em Pesach, mas ele não serve para mitzvah de matzah. Então, matzah para mitzvah não é qualquer coisa que não fermentou, não é pegar farinha de mandioca e fazer broa, né? Fazer, tem um beiju, não, tem um outro que é um biscoitinho, como uma tapioca, mas ele é mais durinho, eu esqueci o nome agora. Como é que chama isso? Bom, broa de milho não serve para pode ser kasher de Pesach, não levar farinha de trigo, mas ela não serve para matzah, tapioca não serve para matzah, né? Beiju não serve para matzah, né? Mas serve para comer em Pesach. Então, a matzah, apesar de adicionado ao fato dela ter que ser feita a partir de trigo, cevada, aspeta, aveia e centeio, ela deve ser lechem oni. Mas lechem oni é o pão do pobre, ou seja, sem sabor. Não se acrescenta açúcar, não se acrescenta leite, nem óleo, nem vinho, nem suco de nada, nem ovos, né? Às vezes se acrescenta umas receitas que acrescentam um pouco de ovo só para dar a liga, mas não para dar sabor. É menos ovo que o normal, certo? Mas, ou seja, a intenção é que ela seja um pão pobre, sem sabor. Ok? Segundo o Rambam, ele traz uma ideia diferente. Segundo o Rambam, ele aceita a possibilidade de que a matzah ela tenha suco de frutas, né? Ou até mesmo condimentos, que na ideia é que ela não seja ashirá, que ela não seja rica, no sentido de ter produtos mais elevados que dão melhor sabor, como é o caso do açúcar, do leite, do óleo, do ovo, né? Mas, sim, fazer com um suco, segundo o Ramba, pode, porque o suco não fermenta, né? Então, seria uma forma de fazer a matzá sem fermentar. Seria fazer com suco. Mas a ideia de Ramba. Contudo, segundo o Shulchan Aruch, e assim é o costume do Sefaradim, matzá feita com suco de fruta não se cumpre a mitzvah. Que é isso? Tem uma coisa ali. Uma marca. Não se cumpre a mitzvah de matzah, ok? Não serve para cumprir a mitzvah. Por quê? Porque ela tem sabor. Matzah, sabor, ela deixa de ser lechem oni, né? E o que deve comer na matzah? Deve-se comer um kezait na noite de Pesach. A gente viu as medidas na semana passada. Eu expliquei, a gente vai ver uma teoria de medidas, justamente para que nesse momento a gente saiba o que é um kezait, né? Então, o kezait a gente viu que ele tem um valor de 1/3 de um ovo, né? Aqueles que disseram também metade de um ovo, mas o volume de 1/3 de um ovo, né? Essa foi a medida que os ashkenazim encontraram para poder medir, que eles não tinham azeitonas nas suas terras, né? Os faradim, que sempre tiveram azeitonas, sempre tiveram contato com azeitonas, seguiram o volume real de uma azeitona, ok? Então, em tese, se pode ser o volume correspondente a uma azeitona, né? Ou 28 gramas de matzá, que corresponde, em geral, a uma matzá quadrada inteira, ou que ela tem um volume de 1/3 de um ovo. Ok? E isso tem que ser comido, em quanto tempo a gente falou? No tempo de Achilat Pras. Fazer Achilat Pras, um tempo em médio de 7 minutos. A gente viu que a Achilat Pras ele vai desde 4 minutos a 9 minutos. Então a gente toma o tempo médio, que é de 7 minutos. Ok? Outra coisa que se é obrigatório a comer em Pesach é maror, né? O maror, ele é uma erva amarga, certo?
Agora, a gente viu que o que é o principal de Pessah é o Korban, é o cordeiro de Pessah, né? Ele é o principal na festa. E a Torá manda comer junto com o cordeiro, maror, o matzah, né? Como está escrito no Passuco, Bachodesh Hasheni, Ba'arba'asar Yom, Ben Arbaim, no fim da tarde, ou seja, no segundo mês, porque ele está se referindo aqui nessa mitzvah, ele atrasa a mitzvah, lembrando as pessoas que não puderam fazer o Korban, Pessah, porque estavam impuras de Tumat Met, né? Estavam impuras por ter contato com o morto, então elas tiveram que esperar um mês se purificar com a vaca vermelha e então fazer o Pessah, né? Que é o chamado Pessah Sheni, né? Então, traz a Torá e diz assim, Bachodesh Hasheni, quando a pessoa for fazer o Pesach Sheni, mas é a mesma mitzvah também para o Pesach Rishon, que é igual, o Pesach Sheni se cumpre igualmente como o Pesach Rishon. Ba'arba'asar Yom Ben Arbaim, ou seja, na tarde, no final da tarde do 14º dia, Yasu Oto Al Matzah Umrorim Yochaleu. O farão que é a Pesach, o Korban Pesach, e vê al matzot umrorim, sobre matzah e sobre o maror, yochaleu, vai comê-lo, yochaleu, vai comer esse korban. Então o korban deve ser comido com matzah ou maror. Porém, a gente viu que para matzah existe uma mitzvah específica para matzah, de comer matzah. Mas para maror, não há uma mitzvah específica para comer maror. Essa mitzvah não existe, né? Senão que o maror, ele vem como acompanhamento do korban. Então, determinaram os sábios que se comesse ainda hoje sem o templo, né? Não temos tempo para comer maror com o cordeiro, então se come o maror sem o cordeiro, em memória do templo, mas principalmente em memória da amargura da escravidão. Não é qualquer erva que serve para usar para maror. Nem que a pessoa vai pegar petrocilha, salsa, coentro, né? A selga e dizer, não, esse vai ser o meu maror porque eu gosto mais. Não, não pode. A Guemará, ela traz 5 espécies válidas para cumprir a mitzvah de maror. Chazeret Tamcha, Harhavina, Olashin e Maror. São 5 espécies, né? A gente não conhece mais essas 5 espécies, não sabe o que é Tamcha, o que é Harhavina e Olashin, isso tem dúvida. Mas o que é Chazeret e o que é Maror, hoje se guardou a tradição disso. E qual é? Para Chazeret é a alface, é a raça. E para Maror é o rabanete. Então, existem 2 costumes. Costume Sfaradi, em geral, de comer alface, como maror, e o costume Ashkenazi de usar o rabanete, que ele é mais forte. Né? Que, em particular, eu adoro comer Hazeret. Adoro. Ele é forte, você come e limpa. Se tiver corona, sai na hora.